Olá, seres incríveis, sejam todos muito bem-vindos a mais um Adultize-se comigo. A mensagem que eu trago hoje é sobre o preconceito. Sim, hoje nós vamos estudar sobre esse carinha que é o preconceito. Você costuma a ser preconceituoso com as coisas? Mas antes disso, para começarmos, para que você faça parte desse projeto, é se inscrevendo nesse canal, curtindo esse vídeo, compartilhando essa mensagem com mais pessoas, para que mais pessoas sejam transformadas, deixando também seu comentário aqui embaixo. Dessa forma, nós iremos juntas e mais pessoas serão impactadas com essa mensagem. Vamos lá? Preconceito. Só o nome preconceito, ele já tem um peso muito forte. Quando nós não entendemos o conceito dessa palavra, nós acreditamos que quando damos a nossa opinião ou quando julgamos, criticamos algo ou alguém, a gente está fazendo correto, a gente está certo na nossa opinião, na nossa interpretação dos fatos. Se a gente não compreender o conceito dessa palavra e se a gente continuar acreditando que se a gente vê algo que não está de acordo com aquilo que a gente acredita, aquilo está fora do padrão, aquilo está errado, aquilo eu não concordo, se a gente não compreender o porquê que a gente julga, nós vamos continuar julgando, nós vamos continuar fazendo desse jeito porque a gente não tem informação sobre isso. A mensagem que eu trago hoje para vocês aqui do conceito de preconceito é para que vocês abram o entendimento de vocês, para que juntos a gente possa ter uma nova consciência. A partir do momento que você compreende sobre isso, você se torna mais entendido no assunto. O preconceito, na verdade, ele é um conceito pré-estabelecido. É um sentimento hostil e ele pertence a mim. Ele também é um hábito de julgamento e ele também é algo sem fundamento nenhum. Veja como que é algo sem sentido. Se eu dou minha opinião para um fato, por exemplo, que está acontecendo diante dos meus olhos, eu estou vendo aquele fato, eu estou presenciando aquilo ali, e às vezes tem mais pessoas ao redor ali que também vão dar suas interpretações, suas opiniões para aquele mesmo fato. E aí algo muito extraordinário acontece. Cada uma daquelas pessoas tem sua opinião. Cada uma daquelas pessoas tem sua opinião e tem uma emoção por detrás daquela opinião. Ainda que 2 ou 3 pessoas dê a mesma opinião, não significa que o sentimento das 3 é igual. Por quê? Porque cada um de nós somos únicos e somos um. Todos nós damos nossas opiniões baseado nas nossas vivências e experiências infantis. Nós somos cheios de dores, de traumatizações. A gente vê um fato acontecendo na nossa frente, ainda que aquele fato seja algo muito feio, muito sujo, muito nojento, de acordo com o que a sociedade julga que é certo e errado, se eu ver aquilo ali acontecendo, ainda assim eu vou dar minha opinião baseado nas minhas memórias infantis. Logo, vai ser algo sem fundamento, vai ser um sentimento hostil e vai ser um hábito de julgamento. Por isso que o preconceito, ele é algo
tão ruim para nós, porque se eu dou a minha opinião sem entendimento, eu estou dando a minha opinião baseada nas minhas memórias infantis. E não significa, gente, que está certo, que está errado. Significa que eu estou certa na minha opinião. Significa que o outro que tem uma outra opinião está certo na opinião dele. Porque nós estamos corretos nas nossas opiniões. Sabe por quê? Porque cada indivíduo teve uma infância, teve uma família, experienciou e vivenciou uma história. E cada indivíduo vai dar sua interpretação baseado nas suas memórias infantis passadas. Aquele fato que está acontecendo ali é só uma repetição de tudo que ele já vivenciou e experienciou lá atrás. Por isso que nós não devemos dar as nossas opiniões. Por isso que muitas das vezes a gente se prejudica quando dá a nossa opinião ou quando alguém pede a nossa opinião, porque a minha opinião ela é só minha. A minha opinião ela não serve para você. Não adianta você querer viver com a minha opinião, porque você não vai dar conta de viver com a minha opinião. Por isso que nós não devemos sair por aí dando nossas opiniões. Significa que se um fato está acontecendo ali diante dos meus olhos e eu preciso chamar a polícia, eu preciso resolver aquela situação, eu não vou resolver porque agora eu tenho outra ideia sobre isso? Não, não é nada disso. Você vai poder resolver do seu jeito, mas você vai ter uma nova consciência que não vai mais te deixar ficar com aquela raiva, com aquele ódio, com aquela angústia dentro de você. Você vai resolver aquilo tudo ali sem colocar as emoções, sem julgar o outro, sem criticar do outro, sem falar mal do outro, sem achar que aquele lá é uma vítima e o fulaninho que ele está matando ou que está espancando é inocente. Você vai compreender que todos nós somos do mesmo tamanho. Porque se eu tenho minhas dores, com toda certeza o outro também tem suas dores. Nós somos nós somos únicos e cada um experienciou e vivenciou de uma forma na infância. É claro que isso não tira a responsabilidade daquele indivíduo passar pelas leis terrenas. Mas você não vai mais com tanta brutalidade, com tanta agressividade, porque nós vestimos uma personagem. Nós fomos pessoas que tivemos que ser influenciados depois que nascemos. Nós temos uma outra personalidade que não é a nossa verdadeira personalidade. Nós aprendemos a defender, a usar essa máscara, a usar essa personalidade de acordo com aquilo que foi colocado em nós. Nós aprendemos as regras, as leis, as ordens, porque a gente vive em sociedade. Quando a gente vive em sociedade, a gente vive regras, a gente vive leis, a gente vive tudo isso que a gente acostumou viver. Significa que isso está certo, que isso está errado? Significa que nós temos que cumprir algumas normas da sociedade para que a gente viva em sociedade, não é verdade? Mas para a gente viver em sociedade com entendimento fechado, a gente vai sair por aí fazendo esses tipos de preconceitos. A gente vai sair por aí julgando, criticando. A gente vai sair por aí muitas das vezes dando nossas opiniões. E não que a gente não vá dar nossas opiniões, mas se a gente entender que a gente vive em sociedade e que se a gente entendesse que viver a humanidade é viver como um todo, é entender como é que a gente funciona. A sociedade, para quem não sabe, é um negócio criado por seres humanos. A humanidade é algo que foi criado pela natureza. E a gente, por natureza, deveria viver como um. Nós deveríamos viver como um todo, unidos com essa dualidade, sem fazer exceção, sem fazer julgamentos. Por isso que o preconceito ele é tão ruim para nós, seres humanos. Se você entender isso, vai ficar mais fácil
para você, a partir de hoje, dar a sua opinião quando você ver um fato acontecendo na sua frente. Vai ficar mais fácil para você interpretar aquilo que está acontecendo diante dos teus olhos. Você não vai mais interpretar as coisas como você interpretava antes. Ou se você interpretar como você interpretava antes, você já vai trazer para você aquele sentimento. Se eu estou sentindo isso com o que está acontecendo diante dos meus olhos, é porque o problema está em mim. É porque sou eu que estou com esse sentimento. É porque sou eu que estou precisando de ajuda. Quando nós entendemos do nosso funcionamento, a gente para de ser preconceituoso. A gente para de julgar, para de criticar, para de achar que a gente é a pessoa mais certa desse universo. A gente compreende que não existe certo e errado, que nós, de acordo com as nossas interpretações infantis, estamos certos naquilo que estamos dizendo, independentemente se aquilo que a gente está dizendo faz sentido ou não. De acordo com as minhas interpretações infantis, eu estou correta naquilo que eu digo. Eu espero que você tenha compreendido o conceito de preconceito, que vocês tenham aberto um pouco o entendimento de vocês, entendendo que tudo que você fala para o outro é, na sua visão, aquilo que você sente de si mesmo, é aquilo que você sente, porque você tem suas experiências e vivências infantis. E tudo que você julga, tudo que você critica, está baseado nessas vivências e experiências infantis que você teve lá na infância, tá? Por isso que o preconceito, ele é uma coisa sem fundamento nenhum. E que a partir de hoje você possa dar sua opinião com entendimento aberto, ok? Muita gratidão.